Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o chefe Davi Leão, tô aqui no Instagram da Expo Pizzaria para fazer umas bordas bem especial, umas pizzas diferentes, tá bom? Estou aqui na Pizzaria Miros, na minha pizzaria aqui em Barueri, e a gente vai fazer uma brincadeira. Como é que você abre sua massa de pizza? É fácil? É no rolo? É na mão? Eu gosto de abrir na mão, então vamos pegar algumas dicas bem legal? Tá? Aqui eu já abri uma massa de pizza. Tá? E aqui a gente vai esticando um pouquinho ela para ver até onde ela chega. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Essa eu abri no fubá e essa daqui vai ficar aqui. Pessoal, tem muita controvérsia hoje, porque muitos utilizam farinha, outros utilizam fubá. O porquê dessa guerra entre fubá e entre farinha, tá? Surgiu, o pessoal muito trabalhava no forno a lenha, forno de lastro, e se utilizava muito farinha de trigo, né? E depois de um tempo passaram a se utilizar devido à chegada do forno esteira, acabaram se utilizando fubá. Então ficou uma briga entre os dois. O porquê? Semolina também. Eu vou falar também o semolina. Por quê? Pessoal, semolina, o custo da semolina é um pouco alto, né? Então a guerra na verdade ficou entre o fubá e a farinha, né? As pizzarias aderiram a esse momento devido ao custo. O fubá hoje você compra 5 kg por R$11. Tá? Um pacote de semolina com 25 kg custa 300 e lá vai bolacha. Então é muito mais caro, um custo muito alto, e nem todas as pizzarias aderiram à semolina. Mas semolina, gente, tanto a fina quanto a grossa, é maravilhosas para abrir. Eu indico até melhor do que a farinha, tá? A farinha, pessoal, no forno esteira é bom? É. Fubá é bom? É. Muita gente fala, mas não é esfirra, não é pizza. Fubá é para esfirra. Pessoal, cada pessoa tem o seu gosto, cada pessoa tem seu público, cada pessoa gosta desse momento de trabalhar com aquilo que faz bem para o seu cliente. Então aqui é o seguinte, o fubá, o que ele entra dentro da sua massa, ele te ajuda. Se eu deixar essa massa aqui no fubá, ela não cola. Se eu deixar essa massa aqui, deixar ao mesmo tempo 2 horas, ela cola de um lado a farinha, porque a umidade da sua massa, ela vai aderir. A farinha vai acabar aderindo à massa, porque a umidade vai juntar, né? O fubá já não tem esse atrito. Então, na verdade, ele gera um atrito e ele não adere à sua massa, como a farinha de... Essa massa eu estou trabalhando ela com 59% de hidratação, tá? A gente trabalha muito falando de porcentagem. O que é a porcentagem dentro de uma massa? Eu tenho 100% de farinha, 1 kg, tá? Quando eu trabalho com a minha farinha de 100%, eu vou trabalhar da seguinte forma: 100% farinha, e aí eu venho descendo com a porcentagem de cada item. A minha massa tem 100% de farinha, 2,5 de sal, 2,2 de açúcar, 2,2 de fermento, 59% de hidratação, 20% de gordura. E aí eu trabalho dessa forma, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa chega para você e fala, minha massa ela tem 55% de hidratação, isso representa 550 ml de água em 1 kg de farinha, tá, pessoal? Então é bem dessa forma que se dita um pouquinho a regra. Essa regra ela veio da onde? Veio da panificação. Panificação se trabalha com porcentagem, não se trabalha com medidas, tá? Então eu tenho o meu produto principal, que é a farinha. Dentro desse produto eu entro com as porcentagens, e a porcentagem ela me dá toda a minha receita, tá bom? Essa daqui ela tá com 2 horas e meia, uma massa de fermentação curta, tá? Mas na minha pizzaria eu trabalho com fermentação longa, de 24 a 48 horas, tá? Com hidratação na farinha longa fermentação de 65%. E aqui, pessoal, é o seguinte, vamos brincar um pouquinho de abrir massa. Então eu vou colocar de um lado o fubá, de um lado eu vou colocar a farinha, tá?
Você pode ver que nenhum dos dois eu coloquei muita coisa. Não precisa fazer aquele montão, tá, pessoal? De fubá, nem de farinha. A gente só precisa que ele não tenha esse atrito. Como que eu abro a massa? Eu vou tirar do meio, tá? Para as pontas. Ok? Do meio para as pontas. Tá? Vou abrir aqui e eu tenho que definir dentro da minha massa aonde eu quero a minha borda. O que eu quero da minha borda? Ah, minha borda, Davi, eu quero com um dedo. A minha borda eu quero um pouquinho maior, eu quero com 2 dedos. Então, você vai moldar a sua borda, tá? Aqui você molda a sua borda conforme você quer, tá? Depois que eu moldei a minha borda, eu já tenho a abertura iniciada, ok? A mesma coisa eu vou fazer no fubá, tá? Melhor para abrir no fubá? É. Melhor para abrir na farinha? É. A diferença delas vai ser justamente pouca coisa. É o que? O fubá, ele não vai aderir à massa, então não vai me dar um atrito melhor, tá? A farinha, muita gente utilizava, por exemplo, hoje, com fornisteira, se utiliza tela, se utiliza pá, então acaba tendo um pré-preparo maior, porque se torna uma produção muito mais rápida, uma produção maior, né, de pizza. Então acaba tendo todo um processo para poder trabalhar. Qual a diferença do sabor? Do sabor, o que acontece? Eu vou explicar isso daqui agora. A farinha, quando ela passa no forno, ela se torna praticamente um isolante térmico, tá? Por quê? Quando eu tenho a massa passando no forno esteira, ou até mesmo trabalhando no forno a lenha, ela vai criar uma película protetora, tá? Então, como ela adere à massa, ela junta melhor a massa. Por exemplo, aqui eu tenho, de um lado, olha quanto que está mais embranquiçada na farinha e quanto está no fubá. Então acaba sendo um pouco diferente, tá? Aí o que acontece, pessoal? Quando eu passo no fornisteira, não dá tempo de sair essa farinha, tá? Essa farinha ela vai criar uma película na minha massa, então isso torna um isolamento térmico. Se você não trabalhar com uma cocção correta, ela vai criar o quê? Ela vai ficar meio encruada, tá? Já o fubá, ele é diferente. Por ele não ter esse atrito, conforme você passa ela, o calor forçado do fornisteira tira muito, limpa muito essa parte da pizza. Então ele vai sair do outro lado pouca coisa. Então o que acontece? Quando ele sai, ele tem o que resta do fubá te dá uma crocância, ajuda na coloração, deixa a pizza mais harmoniosa, muito mais bonita. Já a farinha, ela por aderir à massa, o que ela vai acontecer? Ela vai ficar mais embranquiçada. Então você, antes de jogar para o forno, você tem que escovar ela, tá? E ao sair do forno, passar ela num pano, em alguma coisa que vá tirar esse resíduo que fica na farinha, tá? Então aqui, ó, pessoal, na hora da abertura, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, tá? Como que eu abro pizza. Vocês vão estranhar um pouquinho, muita gente não abre dessa forma a massa de pizza, tá? Eu abro assim, ó. Então eu tenho 2 massas já abertas, tá? Diferença de uma, essa daqui, ó. Então, o que acontece? Eu vou explicar para você. Fermentação, hidratação, tá? A sua massa rasga, ela pode ser pela não abertura, pela não formação da cadeia de glúten corretamente, tá? Então, ela tem que tomar um certo cuidado a respeito da hidratação, respeitar a hidratação dela, a fermentação correta, tá? No mínimo de fermentação, pessoal, 2h30 a 3 horas, tá? Não indico de abrir massa 40 minutos, 50 minutos. 2h30 o mínimo, tá? Para poder estar trabalhando.
Eu vou te falar os componentes, eu vou te explicar um pouquinho o que é farinha, água, açúcar, sal, tá? Tem gente que usa margarina, tem gente que usa ovo, tem gente que usa leite. Então eu vou te falar de um processo assim, ó. O sal, tá? Eu tenho a farinha, aí eu vou falar dos componentes que ajudam a farinha, tá? O sal, ele dá muita força para a farinha, tá? Quando ele forma essa parte para segurar, tá? É muito relacionado ao sal, tá bom? Da formação da cadeia de glúten, o sal é essencial. Tá? Tem gente que usa muito mais açúcar e menos sal, e sendo que deveria ser o contrário, porque o sal dá força na sua massa, tá? Além de dar o sabor, tá? Açúcar, a farinha ela tem o glúten, tem o amido, tá? Que é o componente essencial, tá? O açúcar ele entra como maciez, coloração e ajuda na fermentação, tá? Alimentação ao fermento, tá bom? A gordura, tem muita gente que trabalha com a margarina, tem muita gente que trabalha com azeite, tem muita gente que trabalha com banha, tem gente que trabalha com duas gorduras, tá? Que seria no caso um duplo lipídio, tá? Que é a formação de uma gordura base e uma gordura mais forte, tá? Então a gordura ela entra como componente de liga e além de tudo ele te ajuda também em coloração e maciez, tá? O açúcar ele entra também como a maciez, como coloração, e a água ela entra como vida, oxigênio, tá? E liga. Então todo é um componente, cada item tem o seu essência dentro da sua massa. Então você tem que tomar muito cuidado com o que pesquisar o que é cada componente, que às vezes você pode utilizar um produto X maior e um produto Y menor, sendo que deveria ser o inverso. Tá? E para você utilizar, por exemplo, pega a sua farinha, reduz ela no açúcar, tá? Que ela vai tirar reduz o açúcar, reduz um pouco a gordura, tá? Se você trabalha com dois tipos de gordura, ou se você trabalha com ovo, o ovo tem dois aspectos, tá? Eu não gosto de ovo em massa, tá? De verdade. Mas tem gente que gosta, então tem. Na clara você tem a liga e a crocância, tá? Na gema você tem coloração e maciez. Então, você tem dentro do ovo dois componentes totalmente distintos que entra dentro da sua massa, tá? Leite é o mesmo processo, ele entra para coloração, liga e também como a lactose, né? E te ajuda a deixar uma massa mais macia, tá? Mas é legal você informar, porque se você pegar um intolerante à lactose, ele já chega e pergunta sobre a sua massa, então acaba sendo um processo meio complicado, porque dentro da pizzaria você consegue atender, fora os celíacos, você consegue atender uma gama gigantesca de clientes, atendendo todo mundo numa massa básica, tá? Além de ter uma massa muito gostosa, muito rica, né? Você consegue atender N pessoas, você consegue atender o cara que é vegano, você consegue atender o carnívoro, você consegue atender o intolerante à lactose, porque aí ele tem, dentro da pizzaria você tem vários componentes que você pode trabalhar com essas pessoas, tá? Repito, fora os celíacos, você consegue trabalhar com diversos tipos de pessoas.